Boa noite a todas, sejam todas muito bem-vindas. E se você não está aqui na aula ao vivo, com certeza você vai estar assistindo essa aula gravada. Primeiro, eu quero parabenizar você, dizer que você é uma mulher incrível, uma pérola maravilhosa, e parabéns pela iniciativa de querer transformar a sua vida. Porque, acredite, são poucas as mulheres que chegam no nível que você chegou hoje, de buscar um autoconhecimento, de buscar a conhecer a si própria primeiro, para depois buscar a transformação da sua casa, da sua vida pessoal, da sua vida profissional. Mas o primeiro passo é a busca pelo conhecimento, trazer a consciência, as coisas que realmente eu preciso mudar, as coisas que realmente é preciso que mude, mas antes de começar uma mudança, nós precisamos trazer isso para nossa consciência. Tudo aquilo que está no nosso inconsciente, tudo aquilo que nós fizemos inconscientemente, que nós não nos damos conta disso. E hoje é exatamente isso que nós vamos estar falando aqui, sobre traumas e como reconhecer esses traumas dentro de ciclos repetitivos que nós fizemos o tempo todo e não nos damos conta. No final da aula, você pode deixar aí os seus comentários, você pode dizer nos comentários o que essa aula significou para você e como ela vai poder te ajudar, tá? Então, vamos lá. Nós já trabalhamos aqui sobre o inconsciente. Nós já entendemos que para ter essa transformação de algo que está atrapalhando a nossa vida, nós precisamos primeiro, então, trazer isso para o nosso consciente, né? Quando nós temos essa consciência, aí sim nós conseguimos mudar algumas coisas dentro da nossa vida. Deixa eu abrir aqui para começar a falar para vocês, então. Vamos lá. Traumas, né? Muitas de nós viemos assim de família, de uma família diferente, de uma cultura diferente, aprendemos muitas coisas, mas também tivemos muitas experiências negativas dentro da nossa família. Muitas experiências também boas, positivas, mas é incrível como o nosso cérebro ele gravou de forma contundente muito mais as experiências negativas, e são essas, a partir dessas experiências, que muitos dos nossos comportamentos são revelados. E esses são chamados, então, os traumas. E se fosse tão fácil assim identificar nossos traumas, né, e dar um novo sentido a ele, nós não precisaríamos, de repente, estar aqui nessa aula hoje, nós não precisaríamos ter buscado o conhecimento. Mas não é tão simples assim. Às vezes os traumas que nós passamos, eles vêm para a nossa vida, na vida, no período adulto, da fase adulta, de uma maneira diferente, né? Então, hoje eu quero trabalhar sobre isso com você, sobre o trauma emocional, sobre a cura emocional e a libertação também desses traumas. Mas primeiro você precisa entender o que é um trauma. Então, todo trauma emocional, ele é um efeito, né, dessas experiências passadas que deixaram e deixam marcas profundas no nosso coração e também na nossa mente. Esses traumas, eles podem ser resultados de abusos, de perdas, de rejeições, de traumas familiares, de situações de vida que causam muito sofrimento. E eles são, né, são reproduzidos por nós. A ciência explica que podem surgir de vários comportamentos, através do medo, da insegurança, da raiva reprimida, da depressão, da ansiedade e vários outros. O cérebro, ele armazena essas memórias e respostas ativas emocionais muito intensas diante de situações que repetem ao trauma. Então, e isso é chamado de gatilhos. Então, todas as vezes que você sentir que já passou por uma situação ou se sentir desconfortável diante de alguma situação, e isso gerar em você uma certa ansiedade,
você pode ter certeza que o seu cérebro está lembrando você de que você já passou por aquilo ali e que aquilo ali causou em você aquela situação, uma situação de muita dor. E ela vai lançar esse gatilho. E esse gatilho é para quê? Para que você fique em alerta e para que você se proteja para não sofrer mais. O nosso cérebro, ele não gosta de sofrer. Quem é que gosta de sofrer, né? E quando nós passamos por situações, então, traumáticas, o nosso cérebro, ele pode ficar preso em um estado de alerta constante, o que afeta a nossa capacidade de processamento de emoções e de forma saudável. Então, nós acabamos não tendo, as nossas emoções, elas não são reveladas, elas não são sentidas de forma saudável quando há um trauma por trás das nossas emoções. O trauma pode alterar os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, e afetar a capacidade do cérebro de formar novas conexões, dificultando a superação do sofrimento. Então, vai ter situações na nossa vida que você vai perceber que é muito mais difícil superar do que outras. E, às vezes, nós não conseguimos superar essas situações, então o nosso cérebro, ele faz o quê? Ele cria um mecanismo de defesa, onde ele vai fazer como se você tivesse tido um apagão. Eu não sei se você já teve a sensação, e se você percebe na sua vida, que em algumas fases da sua vida, você não consegue lembrar de forma clara, mas você tem alguns flashes de algumas situações que aconteceram na sua vida. Esses flashes, na verdade, aconteceram. Você fica na dúvida se aconteceu, se é coisa da sua cabeça, mas aconteceu. Porém, o seu cérebro, o nosso cérebro, ele cria esse mecanismo de defesa porque ele não quer mais que você sofra, ele não quer que você sofra novamente. Então, ele faz uma espécie de apagão. Então, aquele momento, aquela situação que você não consegue lembrar da sua vida, aquela fase da sua vida, na infância, na adolescência, que você não consegue lembrar, provavelmente foi o período em que você sofreu a maior dor da sua vida. Foi dentro daquele período. Muitas vezes, dentro da terapia, nós até fizemos um ensaio mental para tentar fazer um resgate e buscar essa parte da sua vida. Mas nem todas as pessoas é possível fazer isso. Porque senão nós podemos retraumatizar você, trazendo de volta essas situações traumáticas no seu cérebro. Então, o que eu faço como sua mentora? Eu vou identificar esses traumas na sua vida através dos seus comportamentos. E eu vou ver se é necessário fazer com que você lembre de todos esses traumas ou não. Se eu perceber que esses traumas podem retraumatizar você, eu não vou fazer você lembrar dessas situações, mas nós vamos trabalhar em cima dos seus comportamentos para que você possa ter um novo comportamento, novos comportamentos, nós vamos empilhar novas memórias no seu cérebro para que você consiga, de forma saudável, trazer a cura da sua mente. Então, essa é a boa notícia, né? A neurociência, ela comprova, é comprovado pela neurociência que o nosso cérebro, ele tem uma capacidade enorme de reconfigurar. Ele é como se ele fosse elástico. Ele consegue ter essa elasticidade e ele consegue criar novas conexões que vão ajudar você a minimizar o impacto emocional desses traumas que você passou aí no seu passado. Uma dessas formas, uma das formas mais saudáveis que eu trabalho muito com as mulheres, talvez eu já tenha trabalhado com você, é o perdão. E todas vocês sabem que eu não consigo separar ciência da fé. Eu junto a ciência com a fé.
Porque eu creio num Deus criador, eu creio, eu sei que você também crê nesse Deus criador. E esse Deus é que faz com que nós tenhamos a cura de uma forma totalmente saudável e possível. O que a ciência não explica é o que nós chamamos de milagre na nossa vida. Então, quando existe o perdão, o que a Bíblia nos ensina sobre o perdão? A Bíblia nos ensina que o perdão é essencial para uma cura emocional. E muitas vezes o trauma ele está muito atrelado a mágoas, a ressentimentos, e o que faz com que impede você, mulher, de avançar. E Jesus ele nos ensina a perdoar. E ele nos ensina a perdoar para que nós também sejamos perdoados. E isso está escrito lá em Mateus 6, 14 e 15. E perdoar a si mesmo, quando nós carregamos culpas que não são nossas. Quantas vezes, mulher, minha querida, minha amada, minha pérola, quantas vezes você se culpa por algo que você viveu lá no seu passado e você não consegue se livrar dessa culpa, você carrega esses pesos nos seus ombros, você não consegue, você então se culpa porque você entende, você acha que aquela situação poderia ter sido evitada por você. Mas deixa eu te falar, lá em Isaías 53, 5, a Bíblia me diz que Deus, que Jesus, ele já levou toda a sua dor, toda a minha dor, ele já curou as tuas feridas, ele já levou as tuas enfermidades, as minhas culpas, as tuas culpas. Há mais de 2000 anos, lá no Calvário, quando ele se entregou naquela cruz, naquele dia, ele derramou o seu sangue precioso, o seu sangue inocente, por amor de mim e por amor de você. E ele já levou sobre si tudo isso que você tem se culpado. Ele não te acusa mais, ele já não te culpa mais. Então eu preciso que você se perdoe. Primeiro, antes de perdoar qualquer pessoa, antes de perdoar qualquer um que fez uma ferida em você, eu preciso que você olhe para dentro de você e você procure aonde estão e quais são as culpas que você tem colocado dentro de você, nas suas costas e carregado até hoje. E eu quero que você pegue esses pesos e solte. Solte esses pesos. Porque esses pesos estão impedindo você de avançar e de experimentar a vida extraordinária que Deus tem para você. E aí sim, a partir disso, você vai poder perdoar outras pessoas, vai ser mais leve esse perdão para outras pessoas. Quem sabe você tem uma dificuldade muito grande em perdoar outras pessoas que te fizeram mal. É porque você ainda não se perdoou. E como que você traz isso? Como você identifica? Como você pode identificar que você está trazendo esses traumas agora para o seu presente, repetindo ciclos? Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida. Como está o seu relacionamento? Como está o seu casamento? Como está o relacionamento com os teus filhos? No teu trabalho? Será que o relacionamento que você tem com o seu esposo, será que ele é um reflexo, ele pode ser um reflexo da vida que você experimentou com os teus pais, por exemplo? Hoje eu percebo muitas mulheres que elas não confiam plenamente nos seus maridos, elas não conseguem confiar nos seus maridos. Por que elas não conseguem confiar nos seus maridos? Por que elas acreditam que os seus maridos não conseguem resolver algum tipo de situação, algum tipo de problema? Elas não conseguem deixar
os seus maridos serem realmente o provedor da sua casa? É porque elas não confiam em homens. Porque elas viveram em um lar onde não dava para confiar no seu pai. O seu pai não foi uma figura confiável dentro da sua casa. Ele não foi aquele protetor dentro da sua casa. Ele não foi aquele homem que inspirava confiança para sua mãe nem para você. E hoje você tem essa dificuldade em confiar no seu marido. Ah, mas eu confio no meu marido. Então, por que você fica dando tanto pitaco na vida? Nas situações? Por que você tem que sempre dar a última palavra? Por que você critica tanto esse homem que está do seu lado? Por que você quer moldar esse homem da maneira como você acha que ele deveria ser, ele deveria tratar você? Muito cuidado com isso, quando você quer moldar o seu marido. Porque você pode estar podando ele, você pode estar querendo transformar ele, não no seu marido, mas você pode estar querendo transformar esse homem no seu pai, no pai que você não teve. E aí você transfere essa responsabilidade para o seu marido. E ele nunca vai dar conta de fazer isso. Porque esse papel era do seu pai. O seu papel hoje com o seu marido não pode ser um papel de filha. Você não pode fazer cobranças para o seu marido de forma como uma filha faz para o seu pai. Você não pode cobrar o amor do seu marido ao ponto dele suprir todas as suas expectativas. Porque você vai se frustrar, ele vai falhar. Porque ele não vai dar conta disso. Ele não sabe de fato o que te faz feliz. Nem você muitas vezes sabe. Mas o que você pode fazer é entender: será que esse meu comportamento é de filha ferida ou é de uma esposa realmente? Porque se você quer realmente ser a esposa, ser a mulher que Deus criou você para ser para o seu marido, você tem um papel de auxiliadora. O seu papel é de auxiliadora. Você vai auxiliar esse homem. Você vai fazer com que esse homem enxergue dentro dele a capacidade que ele tem. Você vai fazer com que esse homem enxergue quem ele é e para que ele foi criado. Para ser, sim, o cabeça da sua casa, o provedor da sua casa. Mas não na expectativa como você tem colocado, quem sabe hoje. E por isso que nós vemos muitas mulheres frustradas dentro das suas casas. Porque, na verdade, o grande problema não está no seu marido. Mas o problema está em você. A maneira como você se posiciona dentro da sua casa. A mulher como você se comporta dentro da sua casa. O que você tem exigido desse homem. E para isso você precisa identificar as suas feridas. Quem foi o seu pai na sua vida? Qual foi o papel do seu pai na sua vida? O que esse pai representou na sua vida? Ele era um pai que prometia e não cumpria? Ele foi um pai que abandonou a família? Ele foi um pai que rejeitou talvez você como filha, não te deu amor, você se sentiu rejeitada? Então, todas as vezes que o teu marido não suprir alguma expectativa que você coloca nele, você vai ter esse sentimento. Procure identificar esse sentimento. Todas as vezes que algo acontecer, uma discussão, uma decepção que você tem com seu marido, pegue isso, observe e aprenda a identificar. Por que você está tendo esse sentimento? Identificando isso, você consegue saber se o seu comportamento está sendo de filha ou de realmente de uma mulher
que talvez não está conseguindo equilibrar a sua casa. Como você age quando seu marido não supre alguma das suas expectativas? O seu pensamento é de quê? É de vingança? De vingança no sentido de assim, fez alguma coisa para mim. Ah, é assim? Pois hoje a janta hoje vai ser sopa. Esse é o grande problema de muitas casas, porque para nós mulheres a sopa é janta, mas para os homens a sopa não é janta. Será que você não se vinga muitas vezes nisso? Vai comer sopa hoje na janta. Ou, quem sabe você traz isso para dentro da sexualidade, da intimidade com seu marido. Ah, agora vai ver. Vai ficar uma semana sem para aprender. Esse é um comportamento, sabe de quê? De filha mimada, de filha birrenta. Pode ser de filha mimada, pode ser de filha birrenta, pode ser de criança bicuda. Esse é um dos comportamentos que você pode ter tido, tem, e não entendeu que esse comportamento é de uma criança ferida. Não é ou não é assim? Para quem tem filho aí, quando a gente fala um não, quando você recebe um não do seu marido, quando a gente fala um não para os nossos filhos, a tendência deles é o quê? Bate pés, braveja, vai pro quarto, fica emburrado, grita, xinga. Faz silêncio, não conversa, fica emburrado, fica de beiço. Muitas mulheres adultas estão tendo esse comportamento infantilizado e não percebem. E não se dão conta. Por isso que eu disse no início, que antes de querer mudar algum tipo de comportamento, nós precisamos identificar, trazer para a consciência. Qual é o papel de cada um? Será que você não tem tomado o papel do homem da casa e deixado o seu marido diminuindo ele sem perceber? Vocês sabem que nós temos os dois hormônios, né? Nós temos hormônios masculinos e nós temos hormônios femininos. O homem também, ele tem hormônios masculinos e hormônios femininos. Em nós, os hormônios femininos, eles sobem mais. No homem, os masculinos, claro. Mas quando há uma inversão de papéis, eu faço o quê? Muitas vezes os meus hormônios masculinos são elevados e os femininos baixos. E aí do meu esposo a mesma coisa, meu marido. Automaticamente os femininos dele vai subir e o masculino vai descer. Eu vejo muitas mulheres que reclamam porque são casadas com homens banana. Mas por que elas são casadas com um homem banana e nada muda? Porque elas, sem perceber, tomaram os comportamentos que era para ser do homem para si. Eu vou listar alguns aqui para vocês. Bem simples, bem sutis, mas quem sabe você vai se identificar com alguns deles. Todas as vezes que você, por exemplo, vai no mercado com seu marido, ou você vai no mercado sozinha. Se você vai com seu marido, quem carrega as compras? Quem empurra o carrinho pesado? Quem paga a conta no final? Se você disse para a maioria das perguntas aí que é você está tomando o que é de responsabilidade do seu marido.
Todas as vezes que você chega em casa com as compras do carro, você sai que nem uma doida carregando aquele monte de compra pesada, quase que dobrando a coluna de tão pesado que são aquelas sacolas, ou você chama ele para ajudar você? Ajudar não, carregar todas. Todas as vezes que você faz isso, que você carrega esses pesos, você está tirando o que é de responsabilidade dele. E aí, você faz isso, você traz isso para a sua vida em todos os sentidos. Por exemplo, se em se em vários momentos você faz o quê? Por exemplo, eu tinha uma cliente minha que ela fazia o seguinte, ela trocava a lâmpada da casa, ela arrumava a máquina de lavar, ela consertava todas as coisas em casa. A mulher é fantástica, assim, é bombril, mil e utilidades. Por que ela fazia isso? Ela fazia isso por quê? Porque ela não teve, para começar, ela não teve a figura paterna na sua vida. A figura paterna não fez parte da vida dela. Ela sempre morou com a avó. A avó tinha esse comportamento. Ela fazia tudo. Era a mãe, era o pai, era tudo dentro de casa. Então essa menina aprendeu que ela podia fazer tudo. E realmente nós mulheres podemos fazer. Nós temos essa capacidade, essa inteligência. E ela aprendeu isso, que ela poderia então dar conta. Ela casou e a reclamação dela era que o marido não fazia o papel dele, que o marido não dava conta de fazer as coisas, que ele não fazia, que ela pedia para ele fazer e ele não fazia. Então ela ia lá e fazia. E em um determinado momento da vida ela parou de pedir para ele fazer as coisas e ela simplesmente saía fazendo tudo. Só que ela cansou, sobrecarregou, porque veio os filhos. E com a vinda dos filhos, trabalhando fora, a sua demanda aumentou. E ela chegou no momento que ela não conseguiu mais dar conta. E aí se cansou. Andava estressada, andava irritada, andava sobrecarregada, andava depressiva. E eu comecei a chamar a atenção dela para essas coisas. Por que é que ela queria um marido posicionado? Como que ela queria que esse marido se posicionasse como homem? Como que ela queria que esse marido fizesse as coisas que era para ele fazer como homem? Se ela ia lá e fazia. Ela dava conta de fazer. Ou seja, ela diminuiu o marido dela e ele se sentiu tão diminuído porque ele tinha uma mulher tão empoderada dentro de casa que ele também, sem perceber, ele virou a mulher da casa e ela virou o homem da casa. Até certo momento, funcionou. A casa funcionou. Mas chegou em um certo momento que a coisa ficou uma bagunça. Tudo ficou bagunçado. Os filhos vieram. A sobrecarga veio. E ela não aguentou mais. E começou a explodir. Eu não sei se você está conseguindo me entender. Eu acredito que sim. Quantas vezes, e é muito sutil, como eu falei, você pede para que ele faça e ele faz o quê? Vai fazer no tempo dele. Ou às vezes esqueceu, você precisa lembrar, mas você não tem paciência para isso, você não comunica de forma assertiva o que você quer. E aí você vai lá e faz. Quantos homens que têm comportamentos femininos dentro de casa? E se eles têm esse tipo de comportamento assim, não fazendo essas coisas, isso vai também ser na área emocional. Vai afetar dentro da sexualidade, vai afetar em todas as áreas. E em algum momento, isso vai dar ruim. Em algum momento, isso vai dar ruim. E aí?
Quantas de vocês se identificaram? Quantas de vocês começaram aí, estão pensando, refletindo? Agora, puxe isso lá para a vida de vocês, lá para a família de vocês. Quem sabe na família de origem de vocês, era assim que acontecia. A mãe era dominadora, era aquela que fazia, acontecia, que dava conta de tudo, que resolvia os problemas. Você aprendeu dessa forma. Eu tinha uma outra cliente que ela falava assim, mas o meu pai sempre foi provedor. O meu pai era um provedor, meu pai trazia dinheiro para dentro de casa, o meu pai, ele trabalhava. E aí, com essa história, eu me identifiquei, porque eu vim de uma família assim. Na minha família, o meu pai, apesar dos problemas com álcool, ele era alcoólatra, mas ele sempre foi muito trabalhador. Ele sempre trabalhou, ele sempre deu conta, ele sempre trouxe dinheiro para dentro de casa. Só que ele não era o provedor da minha casa. Ele não supria as nossas necessidades emocionais, ele não era o protetor. Ele simplesmente colocava dinheiro dentro de casa. Ele só trazia dinheiro. Mas quem fazia tudo, quem fazia negócios, quem construiu a casa, quem administrava, porque não é errado nós mulheres administrar o dinheiro, mas não da maneira como a minha mãe fazia. Hoje eu entendo isso. Ela resolvia tudo, tinha alguma situação, tinha algum problema, ela resolvia. Tudo ela fazia, era muito cômodo, ela que perdia as noites de sono, preocupada. Mas eu sempre cresci achando que meu pai era um provedor. E eu vim para um casamento. Quando eu vim para o casamento, era esse comportamento que eu tinha. Eu resolvia tudo. Eu queria resolver tudo. Eu, sem perceber, passava por cima do meu marido, nem perguntava, ia lá e simplesmente resolvia e achava que estava, até chegar a um certo ponto que a coisa bagunçou. A coisa bagunçou. E começou a dar ruim. A Bíblia diz que a gente deve ser submisso ao nosso marido, né? Mas no mundo que nós vivemos de empoderamento, de mulher empoderada, o mundo ele nos ensina um empoderamento totalmente diferente do que a Bíblia me ensina. E funciona até um certo momento. Mas chega um certo momento que tudo vira bagunça. Fica tudo bagunçado. Ser submissa significa que os dois precisam estar juntos debaixo de uma missão. E qual é essa missão? É construir uma família que funcione apesar dos problemas. É educar os nossos filhos para que eles tenham um futuro. É deixar uma marca nos nossos filhos, um legado nos nossos filhos, na nossa casa e na sociedade. Juntos, sob a missão que Deus nos confiou. E isso se torna leve, isso fica muito leve quando nós entendemos e quando nós deixamos que ele faça a parte dele e eu faça a minha parte. Mas é tão difícil às vezes fazer isso. É tão difícil deixar, é tão difícil largar, é tão difícil não estar no controle. Por que é tão difícil não estar no controle? Quem gosta de sempre estar no controle das situações é porque tem medo do fracasso, tem medo de errar. Então, acha que estando no controle, as coisas não vão errar, não vão dar errado, não vão sair do seu controle. E aí você se torna uma mulher chata, uma mulher controladora, uma mulher insuportável. Uma mulher que muitas vezes o marido e os filhos não suportam ficar em casa. Eles passam a maior parte do tempo fora de casa para não ter que ficar com você, porque a sua companhia
não é agradável. Só que você não se dá conta disso. Você acha que dentro do seu controle, você está fazendo com que a casa ande de uma maneira equilibrada. Mas não está. E aí, quando eu começo a incentivar o meu marido e mostrar para ele que ele tem capacidades, que ele é um homem inteligente, que ele consegue dar conta, que nós estamos ali do lado dele porque daí vier e não tem problema se ele errar, e não tem problema, e ele vai te ouvir, então ele vai ouvir você. Ele vai começar a te ouvir. E ele vai começar a te enxergar como uma mulher sábia. E aí sim, você consegue mostrar para ele algumas coisas que ele precisa mudar. Porque ele também tem os traumas dele. E ele vai querer mudar, porque ele vai ver em você a mudança. Ele vai querer ficar do lado dessa mulher incrível. E ele vai querer ser um homem incrível para estar do lado dessa mulher incrível. E aí as coisas começam a acontecer. Mas não é de uma hora para outra. Não é assim no estalar de dedos. Mas acontece. O que você precisa ter é consciência, conhecimento de quem é você e buscar autoconhecimento, mudar os seus comportamentos e ter constância nisso. São os 4 pilares para que você consiga construir uma vida extraordinária. E a partir disso, a sua casa ela vai funcionar, apesar de ter problemas. Mas esses problemas eles vão ser resolvidos rapidamente por vocês dois, cada um dentro do seu papel. Faz sentido para vocês? Faz sentido para vocês tudo isso? O que você já conseguiu identificar aí? O que você conseguiu já olhar para dentro de você nesses 37 minutos aqui e ver que precisa mudar? Quando eu mudo, não significa que o outro possa mudar. Porque eu não posso mudar pensando em fazer com que o outro mude. Porque aí eu não vou ter sucesso nisso. Agora, se eu começo a mudar minhas atitudes e os meus comportamentos, porque eu me conheci, porque eu agora me conheço, porque agora eu sei quem eu sou, eu sei por que eu estou aqui, eu sei qual é o meu propósito aqui como mulher, essa mudança, ela se torna de forma leve na nossa vida, ela consegue ser leve. Dói, mas ao mesmo tempo é uma dor com leveza, é uma dor sabendo que quando passar essa dor, eu vou ter tirado de dentro de mim a melhor versão que existe. Então, dentro de nós, existem 2 versões. Uma versão que não é a certa, que não é a correta, que está fazendo destruir o meu futuro, destruir a minha casa, destruir a minha vida, não viver as promessas de Deus na minha vida, nem da minha família. E a segunda, a versão que Deus me criou para ser. A mulher sábia, a mulher inteligente, a mulher equilibrada, a mulher que consegue gerenciar suas emoções, porque ela identifica cada uma delas e ela sabe como controlar, ela tem domínio próprio, ela consegue equilibrar sua casa sem se sentir e sem se sobrecarregar. Essa é a mulher sábia que Deus criou para si. Não é a mulher que dá conta de tudo sem nunca ter errado, a mulher maravilha que é salvadora, a mulher que quer agradar todo mundo a todo custo. Essa mulher traz feridas. Essa mulher tem feridas abertas que precisam ser fechadas. Se você é essa mulher que tem necessidade de agradar todo mundo a todo tempo, você tem uma ferida da rejeição. Você precisa identificar e curar isso. E você precisa entender que você vai ser rejeitado o tempo todo. Nós somos rejeitados o tempo todo. Mas você vai aprender a lidar com essa rejeição.
Primeiro você precisa entender que Deus, ele nunca te rejeitou e nunca vai te rejeitar. As pessoas nos rejeitam muitas vezes porque nós criamos expectativas irreais ao seu respeito. E nós achamos que elas precisam suprir essas expectativas. E isso não é verdade. Porque nós também rejeitamos algumas pessoas, nós também decepcionamos algumas pessoas. Você não é perfeita. Você nunca vai ser perfeita. Mas você pode se tornar uma mulher equilibrada, saudável emocionalmente. Quando você entende essas coisas. Quando você começa a admirar as pessoas que convivem dentro da sua casa, começando pelo seu marido. Ah, mas não tem nada para admirar nele. Será? Por que você casou com ele então? E deve ter pessoas solteiras aqui que devem estar pensando assim, poxa, ela está falando só para mulher casada. E eu? Querida, por que você fechou seu coração? Por que o seu coração está fechado para o amor? Abra o seu coração para o amor. Você só vai ser plenamente feliz quando você encontrar alguém. Quando você colocar alguém aí no seu coração, além de Deus, para dividir a vida com você. É maravilhoso dividir a vida com alguém. Quem sabe você tem uma ferida aí dentro aberta em relação a relacionamentos. Quem sabe você passou por tantos relacionamentos que não deram certo, que te machucaram. Mas não é porque você tem o dedo podre, não. É porque você escolheu até hoje com quem você iria se relacionar baseado nas suas feridas, nas suas dores, no valor que você se dá. Uma pessoa que não se dá valor, ela se relaciona com qualquer um. Uma pessoa que não vê o seu valor, ela se entrega e se doa para qualquer pessoa. Uma pessoa que não sabe do seu valor, que não se conhece, ela aceita migalhas de amor. E ela se machuca o tempo todo. Ela se auto-sabota. Porque ela acha que ali no lugar de dor é o seu lugar. No lugar de sofrimento é o seu lugar. Porque ela não tem valor. Isso é uma mentira do inimigo para sua vida. O inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Mas não foi para matar a sua vida física, não foi para roubar seu carro, sua casa, seus bens, não foi para isso não. Ele veio para roubar a sua alma, para destruir a sua vida aqui, os seus relacionamentos saudáveis, para roubar a sua alegria, a sua felicidade. Porque Jesus disse que ele veio para que a gente tivesse vida em abundância. E por que nós não desfrutamos? Porque você acha que não merece. Mas você merece. Todos nós merecemos. Então eu vou deixar um tema para você essa semana. Todos os dias você vai olhar no espelho e você vai dizer para o espelho que você tem valor, que você é amável, que Deus te fez para dar certo, que você é capaz de, que você tem capacidades imensas, que você consegue viver uma vida extraordinária, que você consegue, apesar de tudo, apesar de problemas, apesar de situações difíceis, mas que você consegue dar conta de ser a mulher que Deus criou você para ser. Olhe para dentro de você essa semana. Escreva. Escreva situações lá do passado
que fizeram com que você se transformasse nessa mulher muitas vezes amarga, triste, abatida, sem esperança. Escreva no papel as situações lá no passado que você viveu e que fizeram com que você hoje entenda que você não merece ser feliz. E depois que você escreveu todas essas situações que geraram dor dentro de você, você vai analisar essa escrita e você vai identificar os comportamentos repetitivos que você tem feito hoje. Acredite, você é protagonista da sua história. Você pode reescrever a sua história. Você não é o seu passado. O seu passado não te define, as suas dores não te definem. Comece hoje a reescrever a tua história. Não importa se você errou, não importa se você pisou na bola, não importa se você fez tantas coisas que hoje você olha e você de repente pensa assim, poxa, não deveria ter feito dessa maneira, não deveria ter agido dessa forma. Ei, recalcule a rota. Comece daqui para diante. Pare de se culpar. Se perdoe. Se perdoe. Tire esse peso das suas costas. Comece hoje. Saia dessa zona de conforto. Saia desse lugar de dor. Esse lugar de dor não é para você. Esse lugar que você tá aí não é para você. Não volte. Não volte pra merda que você... Da merda que você saiu. Não volte pra lá mais, não. Decida. Decida hoje. Fazer a diferença na sua geração. Uma mulher curada cura toda uma geração. E esse poder está nas tuas mãos. Você hoje tem o poder de parar com esses ciclos repetitivos. Então comece por você. Deus abençoe grandemente a sua vida. E que você seja, a partir de hoje, a mulher que Deus criou para você ser. Pare de tomar o lugar do seu marido. Se você é o homem da casa, você está no lugar errado. Deixe o homem da casa assumir o papel dele. Você tem um marido que você merece. Você escolheu esse homem. Mas muitas vezes você está sendo responsável pela vida que esse homem está te dando. Ele não trabalha o suficiente, você vai lá e dá conta de ter 2 empregos de repente para suprir as necessidades da casa, está errado. Ele tem que ser o provedor. Ele tem que dar conta disso. Você precisa cuidar da sua casa. Básico bem feito. Hoje se perdeu isso. A mulher perdeu muito disso, de fazer o básico bem feito. Mulher empoderada de verdade é a mulher que faz o básico bem feito dentro da sua casa. Que espera o marido com uma mesa linda, maravilhosa, com uma refeição que ele gosta. Que tem prazer de sentar na sua companhia. Que faz do seu quarto um pedacinho do céu. Que consegue ter uma intimidade com o seu marido de prazer, tanto para um quanto para outro. Uma mulher empoderada de verdade é aquela mulher que se doa 100% dentro da sua casa, para o seu marido e para os seus filhos. E não tem como uma mulher empoderada dessas não receber 100% do seu marido e 100% dos seus filhos. Mas primeiro você precisa fazer. Você precisa ter constância nisso.
Primeiro você precisa educá-los dessa maneira. Primeiro você dá, para depois você receber. Mas não espere que o resultado venha da noite para o dia. Talvez você passou 30 anos sendo uma mulher errada, fazendo de forma errada, melhor dizendo. Então agora não vai ser em 30 dias que tudo vai se transformar. Talvez leve alguns anos, mas vai acontecer. Não desista. Tenha constância. Eu já estive nesse lugar. Eu já fui essa mulher. Eu já fracassei na minha vida familiar uma vez. E hoje eu decidi que eu não vou mais fracassar na minha vida familiar da minha parte. Independente dele fazer a parte dele, independente dos filhos fazerem, eu não vou deixar de fazer a minha. E eu faço com amor, com dedicação, porque eu sei quem eu sou. Saiba quem você é e por que você veio para cá, porque você está aqui. E seja essa mulher sábia. Seja essa mulher que edifica a sua casa. Seja essa mulher que seu marido elogie você quando não está com você. Seja essa mulher que o seu marido tenha prazer em voltar para casa, porque ele sabe que ele vai encontrar uma mulher linda, cheirosa, arrumada. Uma mulher que não é aquela mulher que murmura o tempo todo, que reclama o tempo todo, que nada tá bom, que tudo tá difícil, que tudo falta. Com essa mulher, nem eu tenho prazer de sentar. Que sou mulher. Imagina o seu marido. Agora, se torne essa mulher que exala o bom perfume de Deus. Uma mulher alegre, uma mulher que gosta de servir o seu marido. Eu duvido que ele não vai querer mudança também. Eu duvido. E se realmente ele não quiser, ele vai vazar da sua vida. E aí, você vai estar pronta para encontrar realmente um homem de verdade. Mas eu duvido que ele vai querer perder a mulher extraordinária que você vai se transformar daqui para diante. Eu tenho certeza disso. Eu vou ouvir muitos testemunhos. Eu já ouço. E eu vou ouvir muito mais. E é isso então, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Comentem aqui. Falem o que significou essa aula para você. E não esqueça que você, a protagonista da sua história, da sua casa, você não precisa repetir a vida que você teve lá na sua família primária. Você não precisa repetir, você pode fazer tudo diferente. Uma mulher curada cura toda uma geração. O meu desejo é que você seja essa mulher curada.